muita coisa interessante, importante. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, muito de cada uma das informações que eu separei para trazer aqui nesse boletim aqui a partir de agora. Vou fazer daquele jeitinho, gente, tá? Rápida, breve, bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Só não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Uma pesquisa acabou de sair e traz o pesadelo para Lula da Silva. Sim, gente, mais uma pesquisa acabou de sair e numericamente Flávio Bolsonaro está à frente de Lula da Silva. E a informação que a gente tem de bastidor é que a equipe de campanha do Lula entrou em desespero. Entrou em desespero, gente, tá? Parece que o Lula está colhendo os frutos podres de todo esse escândalo envolvendo o Lulinha. E a imprensa, a velha imprensa, a imprensa de esquerda, os juristas, os esquerdistas, pessoal, todo mundo avisou que esses escândalos envolvendo o Lulinha ia atingir em cheio a campanha do Lula. E o resultado, o Lula já começou a colher. Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro na disputa presidencial no DF, porém, entretanto, contudo, todavia, Flávio Bolsonaro nessa pesquisa está à frente numericamente, para desespero do Lula. Tá aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro aparece em empate técnico na disputa pela presidência da República entre os eleitores do Distrito Federal, segundo pesquisa Correio Opinião Inteligência Política. O levantamento foi realizado entre os dias 30 de julho e 1º de agosto, com 1.109 entrevistas em 31 regiões administrativas do DF. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa, tá aqui, ó, na pesquisa estimulada, quando os entrevistados recebem uma lista com os candidatos, Flávio Bolsonaro registra 33,5% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 32%, ou seja, Flávio Bolsonaro 1,5 ponto à frente do Lula da Silva, com a diferença entre os dois é de 1,5 ponto percentual, eles estão tecnicamente empatados. Ou seja, Flávio Bolsonaro registrou 33,5 pontos de intenção de voto e o Lula, míseros 32% no Distrito Federal, gente. Então, numericamente, Flávio Bolsonaro à frente. Parece que o Lulinha tá fazendo um estrago na campanha do papai Lulão, né, gente? Para desespero de Lula da Silva. E agora, gente, parece que vem cadeia por aí para aliados do Lula, viu? Parece que vai vir prisão, cadeia para 2 aliados do Lula. Trata-se de Lindenberg Faria e a Soraya Tronic, né? Que é aquela que se elegeu nas costas do Bolsonaro e sentou no colo do Lula no Congresso Nacional, e a conta chegou, com juros e correções. Tá aqui. O nosso futuro vice-presidente do Brasil, se Deus quiser, Alfredo Gaspar, partiu para cima do Lindenberg Faria e da Soraya Tronic e quer a prisão dos dois. Vejam só. Foram criminosos, foram abjetos, foram vis e vão responder criminalmente. Vão ter um mandato cassado e serão presos. Acabei de protocolar notícia crime por denunciação caluniosa e coação no curso do processo, porque foi no momento que eu estava indiciando o filho do presidente da República e pedindo a prisão dele contra Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Não foram apenas irresponsáveis, foram criminosos, foram abjetos, foram vis e vão responder criminalmente. Vão ter um mandato cassado e serão presos. Também apresentei queixa-crime contra a honra pela prática de fatos mentirosos imputados a mim. A impunidade não irá prevalecer. Olha, irresponsáveis criminosos, não adiantam vir pedir desculpa. Vocês terão que ser caçados e presos. Chega de impunidade nesse país. Vocês são autores principais de fake news e servirão de exemplo para nunca mais um parlamentar sacar uma acusação grave dessa, sabendo que é mentira.
Ao que tudo indica, essa acusação gravíssima, né, gente? É tão grave que eu não posso nem citar aqui no vídeo para vocês. Essa acusação gravíssima, imputadas, né, pela Soraya Tronic e o Lindbergh Faria contra o nosso futuro presidente do Brasil, se Deus quiser, Alfredo Gaspar, vai custar muito caro. Muito, muito caro, porque ele não quer só cassar o mandato dos dois, ele quer prisão dos dois. Tá? Ele não vai se dar por satisfeito só com a cassação do mandato. Ele quer prisão. Ele quer Lindbergh Faria e Soraya Tronic atrás das grades. Quer cadeia para agora os dois grandes aliados de Lula, né? Lindbergh e Soraya Tronic. Tá aí, gente, tá? Alfredo Gaspar não tá para brincadeira, não. Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o vídeo que eu vou colocar aqui agora na tela para vocês é um dos vídeos mais importantes que vocês vão assistir no dia de hoje. Eu vejo muito, depois que o Flávio Bolsonaro anunciou o Alfredo Gaspar, né, na sua chapa como vice, muita gente ficou na dúvida. Fabiana, será que é um bom nome? Será que foi uma boa escolha? Será que o Alfredo Gaspar vai entrar para somar? Será que vai ser bom? Será que vai ajudar na chapa do Flávio Bolsonaro? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, assista esse vídeo aqui do Alexandre Ramagem, que ele está revelando absolutamente, ele está tirando todas as suas dúvidas, está dando a resposta para todos os seus questionamentos, as perguntas que você tem sobre o Alfredo Gaspar. É um vídeo mega importante. Vejam só. Alfredo Gaspar foi uma decisão espetacular. Alfredo Gaspar, antes de ser deputado federal, ele de Alagoas, ele é nordestino. Por quê? Porque numa campanha da direita, com Flávio Bolsonaro, todos nós sabemos que estratégia de campanha nós queremos todos alcançar, elucidar o público feminino e o Nordeste, onde o Lula domina. A gente sabe por quê. Por causa do assistencialismo, forçar o assistencialismo e deixar o povo na ignorância. Só que a população do Nordeste já acordou. Não está se iludindo mais com as promessas, está vendo toda a violência, toda a criminalidade que toda a gestão Lula, PT, nos estados traz com isso tudo. Então, ninguém melhor do que um nordestino raiz, de Alagoas, que trabalhou com segurança pública, com o Ministério Público, 24 anos como promotor de justiça, foi procurador-geral de justiça por duas gestões no Ministério Público de Alagoas, foi secretário de Segurança de Alagoas por duas gestões. Nas duas gestões baixou a taxa de homicídio no Estado, deixou de ser secretário de Segurança em 2022, quando se elegeu deputado federal por Alagoas, tendo a maior votação de Alagoas. Você vê que o nordestino não quer essa criminalidade. E que não apenas lutou contra esse tráfico, facções, homicídios, como na Câmara dos Deputados, foi o relator da CPMI do INSS, que governo e Senado tentaram abafar, não aprovaram o relatório. Foi ele que demonstrou inicialmente todo o vínculo do PT no roubo dos velhinhos, dos aposentados, e o vínculo do Lulinha, filho do presidente Lula. Foi o primeiro a pedir um indiciamento na CPMI do Lulinha e mais, pedir a prisão do Lulinha. Não bastou? O que o Lindbergh e a Soraya Tronic fizeram? Calúnia, jogaram na imprensa. Folha de São Paulo, que a gente conhece muito bem, jogou ontem contra o Alfredo Gaspar, que ele estaria respondendo por estupro. Olha a canalice. Quando se sabe que a própria pessoa lá que estava no caso disse, não tem nada a ver com o Alfredo Gaspar, estão inventando, não tem nem investigação. Então, o Flávio Bolsonaro não conseguiu colocar as mulheres que ele, unicamente, candidato, tentou, mas de viés que auxiliaria ele a campanha, ele trouxe uma pessoa que trabalha com segurança pública, trabalha com justiça, que quer a legalidade, que enfrenta o crime e esses escândalos do PT, como o Alfredo Gaspar. Eu digo mais aqui, quando houve a suspensão, que foi votado na Câmara dos Deputados, a suspensão da ação penal da farsa do golpe contra a minha pessoa, o inédito no Congresso Nacional, dispositivo constitucional que dizia que está equivocado processar o Ramagem como deputado federal, isso auxiliaria ali todos. Alfredo Gaspar, que foi o relator. Alfredo Gaspar, que não teve receio das argumentações que eu estava trazendo, dentre a legalidade, falou, tem que suspender essa ação contra o Alexandre Ramagem. Nós ganhamos no Congresso Nacional, e o que o STF fez? Canetou em um final de semana, invadindo novamente as atribuições do Congresso, porque a gente tem um covarde como Hugo Mota na presidência da Câmara dos Deputados, mas nós temos deputados aguerridos de direita. Ele era do União Brasil, veio para o PL, estava em primeiro lugar, ali disputando o primeiro lugar de pesquisa ao Senado Federal, topou o desafio, vai ser o nosso próximo vice-presidente do Brasil, vai ajudar muito o Flávio Bolsonaro na campanha, no Nordeste, em todo o Brasil,
e no novo governo com combate à criminalidade, com mais segurança, justiça e liberdade. É o que o povo brasileiro mais deseja, né, gente? Tá? Um país justo, livre da criminalidade, da bandidagem. Porque hoje os bandidos tomaram conta do Brasil, né? Tomaram conta. O Brasil, eu me lembro de uma entrevista do Rogério Marinho, do senador Rogério Marinho, que é coordenador agora de campanha do Flávio Bolsonaro. Ele disse que o Brasil é como se fosse um avião sem piloto e sem copiloto, tá? À deriva. Ninguém, com Lula da Silva e o Geraldo, ninguém sabe onde vai chegar. E a tendência é só queda. A tendência é só queda. Até chegar um momento do desastre maior e o país ficar irrecuperável. Basicamente irrecuperável. Por exemplo, o que aconteceu com a Venezuela. É triste, gente, tá? Mas é o que pode acontecer. Tem tudo para acontecer se o Lula continuar no poder aqui no Brasil. Terrível, gente, tá? O futuro do povo brasileiro será terrível, será uma tragédia com Lula na presidência da República. Então tá aí, gente, tá? Se você tinha alguma dúvida, quem é Alfredo Gaspar, o que ele fez, né, para ajudar, tá aí. E aí, vocês gostaram da escolha do Flávio Bolsonaro? Eu adorei. Inclusive, vários parlamentares da direita, que muitos foram pegos de surpresa, adoraram também aí essa tacada de mestre, né, do Flávio Bolsonaro. Colocaram um nordestino para desespero do Lula, né, porque o Lula acha que lá é reduto dele, mas parece que o jogo tá virando ali no Nordeste, e agora com o Flávio Bolsonaro com essa tacada de mestre, colocar um nordestino, ex-promotor. Não, gente, meu Deus do céu. Gente, vocês conhecem essa mulher que tá aqui na sua tela? Eu acho que muitos de cara já vão reconhecer. Essa aqui, ó. Vocês conhecem essa mulher que tá aqui na tela? De vocês aqui? Alguém aí reconhece? Alguém tá na dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários. Quem é esta mulher que está aqui na tela? A imagem tá meio borrada, né? Ela é, gente, tá? A Luísa Trajano. Luísa Trajano, que é dona de uma empresa gigante aqui no Brasil. E é claro que já é conhecimento conhecimento de vocês que ela é uma grande empresária que fez o L. Fez o L, apoiou o Lula nas eleições. Inclusive saiu até um videozinho dela aqui, bacana, por isso que eu decidi trazer. Olha o que aconteceu com ela, mas eu vou trazer a notícia em seguida. Epa, caiu. O que aconteceu, gente, tá? Por que eu trouxe essa queda da Luísa Trajano aqui na tela para vocês? Vocês vão entender, tá? Mas antes de trazer essa notícia terrível para a Luísa Trajano, né, que fez o L e ajudou a colocar o Lula na presidência da República, antes de trazer uma notícia terrível para ela, deixa eu só rememorar aqui com vocês bem rapidinho. Luísa Trajano fará parte de Conselho Econômico do governo Lula. Luísa Trajano fará parte de Conselho Econômico do governo Lula. Mas parece que não adiantou nada. Sabe por quê? Veja só isso aqui que acabou de sair na imprensa. Por que eu trouxe a queda? Porque a empresa dela acabou de sofrer uma queda financeira sem precedentes. Magazine Luiza tem prejuízo de 72,5 milhões no segundo trimestre de 2026. Estamos fazendo tudo para voltar a dar lucro sem depender dos juros. Gente, tá? A casa caiu para a petista, né? A lulista Luísa Trajano, tá aqui. Magazine Luiza reportou prejuízo de 72 milhões no segundo trimestre e uma avaliação de 197% ante o prejuízo, né, de 24 milhões reportado no mesmo período de 2025. A mulher só tá em queda fulminante. Mostra relatório de resultado divulgado ao mercado nesta última quinta-feira. Ou seja, parece que não foi uma ideia colocar o Lula na presidência, né? Porque assim, com o Bolsonaro na presidência, mesmo enfrentando uma pandemia,
pandemia. Vocês viram o resultado, né? E agora, com o Lula sem pandemia, tá fazendo um verdadeiro estrago nas empresas brasileiras. Inclusive, muitas já deixou o Brasil e foi até para o Paraguai. Inclusive, teve até uma fala do Tarcísio de Freitas dizendo que o Haddad foi o melhor ministro da economia do Paraguai. Porque as empresas fugiram do Brasil porque não aguenta pagar tanto imposto, as empresas quebrando. Isso, gente, eu vou ter que sair daqui. E foram para o Paraguai, onde as taxas, os impostos são bem menores do que o Lula está cobrando aqui no Brasil. O que o Lula mais soube fazer no seu desgoverno aqui, nesse Lula 3, foi taxar, né? Taxar, criar impostos, ampliar impostos. E o resultado, né? As empresas se evadindo do Brasil, né? Fugindo do Brasil. É uma tragédia, né? Lula é uma tragédia ambulante. Falando em tragédia, gente, Lula da Silva desistiu mais uma vez, gente, tá? Se acovardou mais uma vez. Depois de faltar no Peru, Lula também desistiu de ir à posse do presidente da Colômbia. Por quê, gente? Eu acho que o Lula deve estar meio magoadinho, né? Gustavo Petro acabou de ser enxotado da presidência da Colômbia. Se Deus quiser, o mesmo vai acontecer com o Lula aqui no Brasil. Porém, gente, tá aqui. O Lula desistiu. Não vai comparecer à posse do novo presidente, o Espriella, lá na Colômbia. Tá aqui. O presidente Lula, do PT, não comparecerá à posse do presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, marcada para sexta-feira, dia 7, em Cali. O governo brasileiro informou que Lula será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na cerimônia. Lula e Espriella ainda não conversaram oficialmente desde a vitória do líder colombiano, né, de direita nas eleições daquele país em junho. O petista apenas cumprimentou o presidente eleito da Colômbia em uma mensagem publicada nas redes sociais. Porém, essa não é a única vez que o Lula se acovardou, gente, tá? Ele também desistiu, não foi lá, né, na posse da nova presidente do Peru, que também é alinhada mais com a direita, né? O Lula não foi. E agora também desistiu. Não vai à posse do novo presidente que expurgou, alijou, enxotou o Gustavo Petro, grande aliado do Lula, né, gente? Mais uma queda do Lula, só tá se isolando, ficando isolado, né? Lula cada vez mais isolado na América Latina, na América do Sul, e se Deus quiser, o Brasil também vai ficar livre dessa esquerdalhada, dessa petralhada. E agora, gente, notícia bombástica direto de Brasília, e o clima é de desespero dentro do governo Lula, gente, tá? A queixa de Lula sobre a omissão de seu ministro na crise entre Mendonça e Polícia Federal, gente, tá? O André Mendonça alugou um andar, não é um triplex, é um andar inteiro na cabeça do Lula, né? O André Mendonça virou o maior terror do Lula em Brasília. E o Lula está desesperado, a ponto de chamar o seu ministro da Justiça basicamente de inútil. Aqui nessa matéria, Lula está dizendo basicamente que o seu ministro da Justiça é um inútil. Quer saber? Quer entender? Lula está acompanhando os desdobramentos da crise instalada entre o ministro, né, o André Mendonça, e a Polícia Federal por causa das investigações dos desvios do INSS, onde o Lulinha, né, tá bem encasquetado. No foco do imbróglio estão os inquéritos que miram Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula. Entre as queixas de Lula está a omissão do ministro da Justiça. Ou seja, o ministro da Justiça está vendo tudo de braço cruzado, é um inútil. E o Lula partiu para cima do seu inútil.
né, o ministro Wellington César Lima e Silva na crise, né? O presidente disse a aliados que a atuação do ministro da Justiça estava apagada. Cadê o meu ministro da Justiça que não está lutando para salvar o meu filho? Inocente, justo. Uma Madre Teresa de Calcutá que está passando por necessidades lá na Espanha, segundo o Quaquá. Até rimou, né? Lula deixou claro que não há ganho algum para o governo no embate, né, entre a PF e o seu chefe, Andrei Rodrigues, e o integrante do Supremo, no caso envolvendo seu filho. Para o Lula ninguém sai ganhando. Eu acho que, na verdade, tem gente que sai perdendo, que é o próprio Lula, que está sendo atingido como um míssil, com uma base, com um canhão, com esse estrago que o Lulinha vem fazendo aí na sua campanha. E o Lula tá furioso. Cadê o meu inútil do ministro da Justiça que não tá fazendo nada? Eu quero, salvem meu filho, salvem a minha campanha. E o desespero vai tomando conta, gente. Então, matéria da Bela Megali. Lula tá desesperado, pedindo socorro até pro inútil do seu ministro da Justiça, que tá de braços cruzados, tá inerte, não tá fazendo nada para salvar o Lulinha. O Lulinha, que a casa tá caindo, né, gente? Vejam só, Bela Megali, gente, tá? Colunista do jornal O Globo acaba de revelar que a tal reunião, né, entre o Lula, Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes, o clima foi extremamente tenso, gente, tá? Tensão, parece que o Lula saiu de lá bastante furioso, Alexandre de Moraes não conseguiu o seu objetivo. Realmente, a reunião parece ter sido um desastre, segundo aqui as informações que foram colhidas, né, pela colunista do jornal o Globo, Bela Megali. Vejam só, a reunião não foi nada boa. Vejam só. Eu publiquei em primeira mão no meu blog no Globo que na terça-noite o Lula e o Alcolumbre, depois de um hiato ali de quase 3 meses sem se falarem, tiveram um encontro na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aqui em Brasília, um encontro articulado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é bem próximo do Alcolumbre, e pelo Cristiano Zanin, que é muito próximo do Lula. Eu apurei com fontes que estavam presentes nesse encontro que houve uma lavação de roupa suja e uma série de reclamações, tanto por parte de Lula quanto por parte de Alcolumbre, ali nos 40 minutos iniciais. Tanto que eles não trataram de nenhum tema específico. E aí ficou acertado que até o fim dessa semana, provavelmente no final de semana, vai ter uma agenda só de Lula com Alcolumbre, aí para tratar demandas dos dois lados. Do Lula, o que ele tem interesse em defender é que o Alcolumbre paute o fim da PEC, paute a PEC do fim da escala 6:1, que está parada no Senado, desde que passou na Câmara, e também falar de uma nova indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, caso o Lula seja reeleito. Então, esses devem ser os temas tratados no segundo encontro entre ambos, até o fim desta semana. Resumindo, né, o primeiro encontro foi um desastre e o Lula não conseguiu o aval do Davi Alcolumbre, né, gente, tá? Para as duas questões mais importantes para o Lula neste exato momento, que é a votação, né? Ele quer incansavelmente que o Davi Alcolumbre coloque imediatamente a escala 6:1 para votação, porque se a escala 6:1 for aprovada, o Lula vai usar isso para fazer campanha, para fazer política, para ganhar voto. E o Davi Alcolumbre já mandou o recado para o Lula que, olha, esqueça, antes do pleito eleitoral, antes da eleição, eu não vou colocar PEC 6:1, o fim da PEC 6:1 para votação. Ou seja, acabou com os planos do Lula, que pretendia fazer palanque, fazer comício, fazer, né, as bravatas. Eu aprovei a PEC 6:1, eu sou o pai dos pobres. Esse tipo de comício que o Lula pretendia fazer, porém, ele só não contava com a astúcia do Davi Alcolumbre. E o segundo ponto é o desespero, gente, do Lula em colocar mais um grande aliado, diga-se de passagem, que é o Bessias, de longa data, no STF.
O Lula tá desesperado para colocar o Jorge Messias lá no STF. Ele não desistiu. Ele já tem o não e agora ele quer ir atrás da humilhação. Porém, o que a gente ficou sabendo, né, dessa reunião é que nada foi acertado. Ele não saiu dali satisfeito. Segundo informações aí de jornalistas que apuraram, né, o que aconteceu durante esse encontro, é que o Lula saiu dessa reunião nada satisfeito, porque ele não conseguiu fechar os dois objetivos que ele foi para esse encontro com esses dois objetivos, principalmente, claro, né? Para que Davi Alcolumbre colocasse a pauta 6x1 para votação e o desespero dele em colocar mais um grande aliado, porque ele já colocou o seu advogado pessoal, o Zanin, ele já colocou o seu amigo de longa data, né, desde a época em que era magro, Flávio Dino, segundo o Nicolas Ferreira, e agora está completamente enlouquecido para colocar o Jorge Messias, que é o motoboy da época da Dilma, né, do documento. Quem não se lembra, né, gente? Ele ficou muito famoso daquela época pra cá e parece ser um cara muito leal. E o Lula parece que preza muito pela lealdade, né? Então ele tá louco pra colocar, ele não desistiu de colocar o Messias dentro do STF, porém, né, entretanto, contudo, todavia, ele precisa do aval. Quem dá a palavra final não é o Lula, é o Davi Alcolumbre. Na verdade, a palavra final é dos senadores, mas para que os senadores deem o aval, precisa da autorização do Davi Alcolumbre, e ele já deu o recado que antes da eleição nada disso vai acontecer. Nem Jorge Messias, sabatina novamente do Jorge Messias, e muito menos escala 6x1. Para desespero do Lula, então, o resultado dessa reunião foi terrível para Lula da Silva. Vamos lá, porque tem mais bombas se aproximando para cima do Lula. E agora quem traz essa notícia em todos os detalhes é o próprio Eduardo Bolsonaro. Bomba gigante vindo em direção ao Lula dos Estados Unidos. Vejam só. Pessoal, te falar a verdade que quase ninguém reparou. O Lula não concedeu de maneira sem precedentes um visto para que 2 oficiais americanos do segundo escalão viessem ao Brasil para, então, olhar e conhecer o nosso processo eleitoral. Ele disse que isso daí colocaria em risco a democracia brasileira. Primeiro de tudo, né? Se a nossa democracia é capaz de ruir por conta da visita de oficiais do segundo escalão do governo americano, então realmente não se trata de algo forte, se trata de algo fraco, que merece muita atenção e melhorias. Mas, ao lado disso, quem é que está no Brasil agora? Está no Brasil o número 2 do Putin, o seu braço direito, para tratar de quê? Cooperação militar e outros assuntos estratégicos, junto com Celso Amorim, que realmente é quem chefia e quem faz a política internacional brasileira. E aí vem a minha segunda pergunta. Quem é que vem, no final de um governo, tratar de cooperação? Ainda mais militar, que é algo que a gente sabe, pelo menos, vai durar alguns anos. Meus caros, não dá, né? Isso daí me lembrou até as tarifas, né? Que quando vem dos Estados Unidos é uma interferência no Brasil, mas quando vem da China, eles ficam quietinhos. Então não dá pra você continuar tratando tudo, né? 2 pesos, 2 medidas, achando que o povo é otário. O que Lula tem a esconder com relação ao processo eleitoral brasileiro? A gente tem sim que fazer essa pergunta, ou a gente não está vivendo uma democracia plena? O Brasil tem que fazer igual a todas as eleições e ter, sim, observadores internacionais. Quem não deve, não teme. Menos transparência beneficia quem? Quem é que ganha e quem é que perde? Se você tiver mais transparência no processo eleitoral, vai você acreditar no TSE, que para provar que a urna é segura, simplesmente abre a máquina. Isso é igual abrir um cachorro quente para mostrar que não tem micróbio ali dentro. O Lula tá achando que você é otário, mas a história nos mostra que quem tem esse tipo de conduta não termina muito bem. Tá aí, gente. Então quer dizer que o governo Lula está recebendo o número 2 do Vladimir Putin, ditador sanguinário, responsável por centenas e milhares de mortes. Tá aí a guerra da Ucrânia para provar isso para vocês. Então, é isso, né? Os enviados de Donald Trump para o Brasil, aqui não entra. Mas o número 2 do ditador sanguinário, esse aí pode. Pode entrar e a gente estende até tapete vermelho para receber. É o exército brasileiro recebendo. É surreal, gente. É surreal. O que será que Donald Trump vai fazer quando ele ficar sabendo dessa notícia? Que o Lula proibiu os 2 enviados de Donald Trump, Marco Rubio, aqui para o Brasil, para acompanhar o processo eleitoral. Porém,
O que é que o Donald Trump vai fazer ao descobrir que o Lula está recebendo o número 2 do Vladimir Putin aqui no Brasil? Preciso dizer mais nada, né, gente, tá? Donald Trump é aquele homem que não gosta de ser contrariado, não gosta de ser aborrecido. E eu acho que vai vir chumbo grosso pro Lula quando Donald Trump tiver acesso a essa notícia. Eu acho. Coloque aqui embaixo a opinião de vocês.